Olá, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma vez fazermos uma reflexão acerca dos ensinamentos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre o trecho de um daqueles que é considerado o grande momento do Cristo aqui na Terra. Nós estamos falando do Sermão da Montanha. Este sermão que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E deste evangelho, nós vamos tratar da lição que o Cristo nos trouxe, que é amai os vossos inimigos. Nós vamos entender quem é este irmão que nós temos por inimigo na nossa jornada. Mas a gente precisa saber o que é o inimigo. Quem é esta pessoa? Como chegou nessa situação? O inimigo é um irmão de jornada que, assim como nós, ainda não aprendeu a praticar, a vivenciar todos os ensinamentos do Cristo. E por esta razão, por algum motivo, ele nos fez algo que nos desagradou. Teve para conosco uma atitude que nos deixou com raiva. E por esta razão, nós consideramos esse irmão como nosso inimigo. E ele também pode nos considerar como um inimigo. E isso é uma situação tão ruim que só de pensar na pessoa, nós já nos sentimos mal. Se estamos também na presença dessa pessoa, também nos sentimos mal. Isto se explica pela lei de atração e repulsão dos fluidos. Quando nós emitimos um pensamento acerca de uma pessoa, este pensamento vai carregado de sentimentos. Se é um pensamento acerca de alguém que nós gostamos, ele vai com bons sentimentos. Ao contrário, se é alguém que nós temos uma desavença, ele vai carregado de maus sentimentos. E esses fluidos maus, eles interferem na gente, na nossa materialidade. Ele faz com que nós não nos sintamos bem e nós queiramos nos livrar daquela situação. Se nós estamos junto a este irmão, nós podemos torcer para que ele saia do recinto ou nós saímos do recinto para dissipar essa situação. Se estamos pensando neste irmão, buscamos colocar outro tipo de pensamento na mente para ocupar esse espaço e também debelarmos esse sentimento. Mas nós precisamos entender que existem dois tipos de inimigo: os encarnados e os desencarnados. Para os encarnados, que são aqueles que estão no nosso plano material, nós podemos sair da presença dele e assim nós buscamos eliminar esse sentimento. Mas e os desencarnados? Para este a situação é mais complicada, porque estando na imaterialidade, estando no plano dos espíritos, eles podem interferir e muito na nossa existência. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade maior se os espíritos podem interferir na nossa vida. Ao que os espíritos superiores respondem: muito mais do que vós imaginais. Por vezes, são eles que vos governam. Então, nós podemos estar aqui, nessa caminhada, sendo governados, dirigidos por irmãos desencarnados. E se é um irmão desencarnado que desencarnou como nosso inimigo, a situação fica mais difícil, porque ele vai buscar e nos guiar através de sugestões, de ideias, pensamentos, que vai só nos trazer mal. E nós não vamos entender o porquê. A gente nem vai pensar que tem alguém do outro lado tentando nos controlar. A gente vai praticando as ações, tendo as ideias no dia a dia, e a nossa vida não vai funcionando como gostaríamos. E não sabendo o porquê, a razão daquilo, nós vamos decaindo, decaindo, e a vingança do inimigo acaba acontecendo, e nós passamos por situações muito desagradáveis. É por isso que o Cristo pede para que nós amemos os nossos inimigos. Porque amando, nós vamos fazer com que eles se tornem os nossos amigos.
Mas amar os inimigos não é a mesma coisa, não é ter por ele o mesmo sentimento que nós temos por alguém que nós gostamos. O próprio Cristo sabia disso. Essa pessoa que momentaneamente está como nosso inimigo não é alguém confiável. Quando Cristo nos pede para amar os inimigos, ele está nos pedindo para que nós não guardemos para com este irmão sentimento de ódio, de raiva, rancor, muito menos desejo de vingança. Ele também está pedindo para que nós perdoemos o mal que este irmão nos fez. Quando nós fazemos a nossa prece, nós pedimos ao Pai que perdoe as nossas ofensas. Ora, se nós pedimos ao Pai que nos perdoe e nós não nos colocamos à disposição para perdoar aquilo que os nossos irmãos, que assim como nós, estão na caminhada e também erram da mesma maneira que nós, como vamos querer que o Pai nos perdoe? É preciso que parta de nós o desejo, a vontade, a busca de perdoar aos irmãos, encarnados ou não, que praticaram erros para conosco, para que o Pai também perdoe os erros que nós praticamos. Nós também devemos desejar o bem a este irmão. Desejar para que ele tenha êxito na sua caminhada, para que ele tenha sucesso em seus empreendimentos, independente de qual seja, sendo um empreendimento bom, que ele tenha sucesso para que ele possa progredir na sua caminhada. E nós também não devemos criar obstáculos para a reconciliação, porque às vezes o irmão, que é o nosso inimigo, momentaneamente está como nosso inimigo, ele pode perceber que errou, pode fazer uma reflexão e chegar à conclusão de que ele pegou pesado. As atitudes que ele teve para chegar a essa situação foram muitas por culpas dele. Então, ele pode querer buscar a reconciliação. E nós não devemos criar obstáculos para isso. Nós devemos estarmos abertos para que esse irmão possa, se ele assim o desejar, se reconciliar para que a gente restabeleça e possamos continuar a caminhada de uma maneira mais tranquila. Sim, porque nós precisamos perdoar, porque se nós não fazemos isso, nós somos parcialmente responsáveis pelo atraso deste irmão na sua caminhada. Ele busca a reconciliação, ele quer o perdão e nós não perdoamos, isso vai mexendo com ele, vai magoando, ele vai conviver com aquela situação. Por mais que talvez ele possa dizer, eu estou tentando, mas o meu irmão que não quer se reconciliar, ele vai gastar tempo pensando nisso. Então, a gente pode sim, desta maneira, ser responsável por um atraso no progresso desse nosso irmão. E também porque o Cristo já nos pediu para que nós nos reconciliemos na caminhada, enquanto estamos aqui buscando a nossa evolução. Tanto que o Cristo diz, se a gente vai ao altar fazer uma oferenda e se lembra que tem uma desavença com o irmão, deixa a oferenda ao lado, vai, reconcilia-te com teu irmão e depois vá fazer a sua oferenda. É muito importante pensarmos nisso, avaliarmos essas situações para que a gente possa fazer um bom uso da nossa existência, progredindo, crescendo, aparando as arestas que nós temos aqui nesta caminhada. E como que nós podemos fazer para perdoar o nosso irmão? Quais os caminhos devemos seguir? Nós precisamos fazer uma reflexão. Precisamos pegar do momento em que houve a desavença, aquele ponto culminante em que o mal, a inimizade se instalou, e fazer uma regressão buscando todos os momentos em que nós estivemos com esse irmão e buscar entender, relembrar quais foram as conversas, o que nós falamos, qual o tipo de pensamento que tivemos para com esse irmão.
para que a gente possa entender em que ponto começou o problema. E nós vamos nos surpreender quando percebemos que nós somos, em grande parte, responsáveis pela situação. Porque muitas vezes nós alimentamos situações que foram gerando o problema até chegar no ponto em que a desavença total, a inimizade se instalou. É como se pegássemos um copo e fôssemos enchendo de água gota a gota. Quando você coloca a última gota, o copo transborda. Mas aquela última gota que fez o copo transbordar tem a mesma responsabilidade, o mesmo peso que a primeira gota que começou a encher o copo. O que quero dizer com isso? As primeiras coisas que fizeram parte da criação do problema são tão importantes quanto a última situação que fez a inimizade se instalar. A gente vai perceber que muitas vezes nós criamos situações em que foram somando o todo para que o problema se instalasse. Então, cabe a nós também darmos, como se diz no popular, a cara a tapa e ir em busca desse irmão para que a gente possa se reconciliar. E também é fundamental que façamos prece para nós e também para este irmão. É importante que peçamos ao Pai que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que possamos entender quais os momentos nós tivemos de culpa, de responsabilidade na situação, nos dê sabedoria, nos dê palavras para podermos conversar com este irmão, para que possamos nos entender, e também pedindo para que esse irmão possa ser tocado pela espiritualidade, para que a gente possa conversar e resolver o problema. Quando se faz prece para alguém, e essa prece é feita com fervor, com vontade, com amor, a espiritualidade capta isso e leva até esse irmão. Vai até ele e começa a lhe sugerir ideias de reconciliação, lhe sugerir pensamentos para que ele possa refletir e também se reconciliar, também estar aberto à reconciliação. Então, a prece é uma ferramenta muito importante, excelente, para que a gente possa usar neste processo para resolver a desavença, para que a gente possa buscar a reconciliação. E reconciliação feita, problema resolvido, a nossa caminhada segue. Mas nós sabemos que a amizade, o entendimento com este irmão, logo de bate-pronto, não vai ser como era antes, ou como é com um outro irmão com o qual você nutre sentimento de amor e carinho. Mas a gente pode seguir mesmo assim. A gente precisa entender, olha, na minha reflexão eu me lembro que eu falei tal coisa e ele não gostou, você já não fala mais isso. Já entende o temperamento desse irmão, você já vai evitar aquelas coisas que contribuíram para que houvesse a desavença. Evitando essa situação, a vida segue e você segue mais aliviado. A gente segue mais aliviado, entendendo aquele irmão, e essa reflexão vai servir também para que a gente entenda que se aquilo fez mal no relacionamento com aquele irmão, pode estar sendo criado um campo para que haja um problema com outros irmãos também. Com isso, a gente se corrige, a gente se avalia e já tira da nossa convivência essas ações que contribuem para um mal-estar, para o início de uma inimizade. Tudo isso acaba ajudando para que a gente possa evoluir, possa crescer. A gente acaba praticando o autoconhecimento. Ao entender que tais ações que a gente praticou foram nocivas para com aquele irmão, a gente vai entender que pode ser para com outros também. Então a gente, por meio de estudo, de trabalho, de esforço diário, vai tirando essas atitudes da nossa existência e assim a gente vai vivendo melhor.
Essa nossa existência é uma oportunidade incrível que nós temos de sermos melhores do que já fomos. O conhecimento que nós estamos adquirindo por meio da doutrina espírita nos gabarita sermos pessoas melhores. Nós só precisamos colocar esse conhecimento em prática. Precisamos avaliar as nossas ações no dia a dia, como estamos vivendo, quais os tipos de pensamento que nós estamos tendo, para sabermos se esses pensamentos são realmente nossos ou são de outras pessoas que estão colocando na nossa mente e que vai nos levar por um caminho ruim. Nós precisamos nos vigiar, fazer prece, fazer o que o Cristo nos disse: vigiai e orai. Assim, nós vamos manter uma vida saudável, um pensamento saudável e vamos evoluir um pouco mais nessa caminhada. Quem sabe a gente pode chegar no momento do nosso desencarne e estarmos mais tranquilos com relação a outros momentos de nossas existências. A gente poder desencarnar e falar: nessa existência eu parto sem levar nenhuma desavença, pois para trás eu só deixei amigos, não tenho nenhum inimigo. E isso vai fazer com que a gente possa seguir a nossa caminhada evolutiva mais leve, mais suave, seguindo, crescendo, conforme os ensinamentos do Cristo, conforme o que o Cristo espera de nós, que é aprendermos e evoluirmos um pouco a cada dia, um pouco a cada existência. Muita paz a todos.